Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. Não tá? Ô Malu, eu acho que só pegando aqui, Walter, acho que o Walter e você falaram coisas interessantes e eu vou extrair algumas coisinhas. A primeira é, olha como a gente tá falando aqui de talento. O talento no passado, ele estava muito associado à família que você nasceu. Nasci numa família que tem um certo dinheiro, que me permite estudar bem, que me permite me formar. As empresas vão dizer, quero contratar uma pessoa que tenha se formado numa boa faculdade. Então, via de regra, eu não tinha talento. Eu tive acesso. Agora a gente começa a falar mais de talento mesmo. O Whindersson Nunes não teve acesso, Nunes. Ele teve talento. O talento, ele aparece muito mais. 2, capacidade de execução. Olha como muda. Você pode fazer rádio ao invés de comprar uma rádio. Basta tirar a bunda da cadeira e começar. Agora não tem... Você diminui muito aquele gap em que você falava, eu sempre quis ter feito. Sempre quis ter tentado. Não tinha os meios, né? Exato. E o terceiro ponto, que fala muito com o que o Walter falou aqui agora, é o movimento pendular da nova economia. A nova economia, ela sempre vai num extremo, gera coisas boas e problemas, a gente traz ela de volta e acerta o centro gravitacional. Então eu vou dar 2 exemplos idiotas. Quando você cria o avião, você cria o desastre aéreo. Sim. Certo? Então a gente cresceu nisso, evoluiu as questões de segurança e hoje o avião é o que é pra nós. Quando você cria o carro, você cria o acidente, certo? Mesma coisa. Se você observar como foram as reações da sociedade quando o carro começou a se massificar em cidades como Londres e Nova York, foram brutais, bizarras. As histórias são lindas, interessantes, na verdade. Exato. É a mesma coisa com os pontos que o Walter trouxe. Então, o Walter tem toda a razão sobre talvez a baixa qualidade do ponto de vista de conhecimento, qualidade, etc. Esse é o movimento pendular. Eu, hoje, com os meus filhos, vou educar muito melhor nisso. Vou dizer, pô, filho, isso aqui e tal. A nossa geração não foi educada para lidar bem com isso. A gente estava absorvendo tudo. A gente vai começar a fazer esse ajuste na próxima. Exatamente. E olha, Diego, isso é tão importante que você falou. A gente tem que ser otimista em relação ao mundo, apesar da imprensa jogar dentro da gente essa sensação sempre de que pior está para acontecer, né? O mundo, desde que a gente se conhece por gente, o mundo só melhorou. Nós temos maior expectativa de vida, nós temos mais saúde, nós temos mais acesso a tudo, acesso agora ao conhecimento pleno, né? Então nós temos que ser otimistas, mas temos que entender que movimentos pendulares ocorrem. Que sempre pai winner, filho loser. Pai loser, filho winner. É assim que funciona o mundo. É até necessário para entender qual é Isso, o pêndulo vai continuar ocorrendo e é natural. Mas que hoje nós temos muita, vamos dizer assim, muita testa oleosa achando que é mente brilhante, temos. Infelizmente na internet isso ainda é um fato. Você viu aquele documentário do Netflix, O Dilema das Redes? Eu vi. Horrível. Então, esse documentário do Netflix é interessante por conta disso que você falou. As pessoas, né, elas estão tendo acesso a essa nova economia, essas novas tecnologias. E esse documentário focou muito no que seria o lado negativo. Isso. Eu sou um cara liberal, né? No começo do documentário eu vi pra onde eles iriam direcionar, a favor de mais regulação do governo. Mas o que eu achei interessante é que uma hora, e nessa hora aquele documentário ele caiu bastante pra mim. Ele falou assim, olha só as redes sociais, né, gerando distúrbios de imagem nas pessoas e mostrou uma correlação entre o uso de redes sociais e número de suicídios aumentando. Eu pensei, poxa, correlação não é causalidade. Quer dizer que tá aumentando o suicídio por causa da rede social? Deixa eu dizer assim, uma das coisas que eu mais estudo em estatística é correlação espúria. Esse é um típico caso de correlação espúria, né? Existem correlações absolutamente simétricas que mostram que há um consumo de margarina maior quando aparece algum filme do Nicolas Cage. Isso não tem nada uma coisa com a outra, mas é uma correlação espúria. Cresce exatamente na mesma proporção. Tem uma sobre prêmios Nobel e consumo de chocolate. Acho que deveria colocar um bolsa chocolate aqui no Brasil, né? Pra gente deslanchar. Aliás, uma correlação que parece espúria, mas que não é que quando aumenta o consumo de sorvete, aumenta também ataque de tubarão. E todo mundo acha que é uma loucura, mas não é, porque o consumo de sorvete, assim como o ataque de tubarão, surgem no verão. No verão. E quanto mais quente, mais sorvete, mais gente entra na água, mais ataque de tubarão. Interessante. Faz sentido. Mas ele tá explicando. eu tenho alguns pontos sobre isso que a gente falou até agora, antes de entrar numa pergunta que tem a ver com essa parte do empreendedorismo. Porque, como o Walter ele falou muito bem aqui, hoje, uma pessoa com um celular na mão tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano nos seus tempos, ou, não precisa nem voltar tanto, né? Não. Do que o Bill Clinton quando era presidente na Casa Branca. E tinha a CIA a seu dispor para fazer o que ele quisesse.
E hoje um jovem com celular, ele tem muito mais acesso à informação. Mas informação não necessariamente se traduz em conhecimento, né? Às vezes é muita informação dispersa. Contudo, com essa facilidade toda, a gente vê um movimento de empreendedorismo muito forte. Muita gente criando negócio em rede social. O iFood é uma prova disso, né? O quanto a empresa vale hoje, e é uma empresa recente, comparado assim ao que era necessário lá atrás, né? Progredir em termos de tempo para chegar até o valor de mercado. Só que isso também, essa facilidade de acesso, traz muito mais competição. Então, enquanto lá atrás você tinha poucos players disputando um mercado, a gente falou aqui de rádio, por exemplo. Quantas emissoras tinha? Quantos canais de televisão Era uma tinha? licença que você recebia. Tinha Era que ser muito amigo do rei. centralizado. Tinha que ser amigo do rei. Então, quais são as mudanças agora com esse acesso, né? Além dessa grande amplitude em termos de competição. Eu acho que a primeira leitura, para mim, ela tá perfeita. Ou seja, o que a gente está dizendo é o Brasil, ao longo do tempo, não permitiu ter competição. Parte do livro é explicando exatamente isso. É dizendo, na prática, o que acontece é que o Brasil tem uma sociedade linear, com muito poder político, econômico, cultural, intelectual na mão de poucos, e, dado o linearismo, essas pessoas entram dentro do poder e moldam o Estado como elas querem. Quando você detém vários tipos de poderes de forma concentrada, você senta à mesa e basicamente desenha, então, duas barreiras. Uma você não deixa o estrangeiro entrar, na outra você mata o empreendedor. Portanto, eu domino esse meio do caminho sozinho. Por isso que, historicamente, no Brasil, a gente tem um serviço horrível. Por que o PROCON existe no Brasil e não existe na maioria dos países? Porque o serviço aqui é horrível. Tão simples quanto isso. Porque não tem competição. O que a tecnologia, e nessa nova economia, a gente observa? O rompimento dessas barreiras. Então, o estrangeiro entra mais fácil. Quem está acompanhando o case de Shopee entrando no Brasil, é um estrondo. Estrondo. Sai da Ásia, entra no Brasil e rapidamente se torna um dos principais marketplaces do Brasil. Na outra ponta, o que acontece com o brasileiro? Ele começa a fazer pela primeira vez um tipo de raciocínio, que é a visão grande, o pensamento grande. Então ele sai do interior do Piauí e fala, eu posso ser uma pessoa boa, porque eu tenho talento e conteúdo. Então pega vocês, tenho talento e conteúdo. Pega o Walter, tenho talento e conteúdo, e por aí vai. Então o empreendedorismo no Brasil ele tem acontecido em grande medida porque a gente aumentou a capacidade de execução das pessoas. E essa nova geração que chegou e as que estão chegando, elas vêm com, na minha opinião, com uma mudança comportamental muito grande em relação a nós. Elas aprendem a executar mais rápido. Quem era o Diego? O Diego era um cara que ia pra escola, lia, decorava, aprendia algumas coisas, raciocinava e ia pra casa. Todo dia fazia isso, até chegar na faculdade, onde ele arrumava o primeiro estágio dele. Hoje o meu filho, com 8 anos de idade, ele faz um projeto. Ele pensa em como colocar na internet. Ele não usa, não deixa ainda. Mas ele pensa. Ele quer abrir o canal. Ele quer cozinhar e vender no iFood. E ele pode, em teoria. Então, olha como a ligação entre a ideia e a execução hoje é muito mais próxima. Na nossa geração, nas gerações anteriores, era difícil você ligar ideia e execução. Era só mais velho. Então, é uma geração que chega muito mais determinada a fazer. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser mais bem sucedida. Você acha que é mais determinação ou é porque é mais fácil? É determinada nesse sentido, porque ela aprende, então ela fica mais fácil você ter esses saltos. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Em Alphaville tem uma empresa chamada Brazilian Bikini, né? Que vende moda praia para 56 países. Eu conheço. É marido, mulher e 5 costureiras em casa. Ou seja, E vende para 56 países. há 10 anos atrás, você teria que ter registro no CACEX, teria que ter licença do governo para exportar, teria que participar das feiras do mundo inteiro para tentar vender para uma loja. Aí a Galeria Lafayette ia pedir 10 mil peças de amostra, você tinha que gastar... As feiras. Né? Tinha que comprar Meu Deus, as tinha feiras, feiras, exatamente. né? Então, o que ele faz hoje? Ele simplesmente põe um site em inglês, né? Faz palavra-chave no Google, a pessoa compra e ela é da Bélgica, ele faz a costureira produzir o biquíni, põe na caixinha de Sedex, manda e acabou. We are in business. Ou seja, não tem mais aquelas barreiras que havia. Então, esta geração, ela tem essa visão, novamente, o lado do dilema. A geração tem a sensação de que tudo é possível, que o impossível não existe mais. Por outro lado, é uma geração que tem o risco de se acomodar, até pela facilidade. Provavelmente. Então, provavelmente, nós teremos, sim, uma geração de winners e losers, sendo que as pessoas que entenderam que hoje é possível esculpir-se a si mesmo serão os vencedores. As pessoas que acham que por ser tudo fácil, né, vai cair do céu, serão a massa de manobra que daqui para frente vai ser dominada pelo mundo.